Alguns vídeos atrás eu falei do Malba, em Buenos Aires. Agora eu vou falar sobre um outro museu maravilhoso de arte latina, mas no caso vamos para o outro lado do Atlântico, vamos lá para a beira do Mediterrâneo, em Barcelona, e vamos falar sobre a Fundação Joan Miró, maravilhosa, depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre a Fundação Joan Miró, um dos mais incríveis e maravilhosos museus naquela cidade maravilhosa que é Barcelona. E quando falamos de arte, falamos de Barcelona, né? É infinito, o assunto não se esgota, pois é uma cidade, né, onde, né, passaram artistas simplesmente fabulosos, Picasso, Gaudí, o próprio Miró, Tapiz. É uma cidade de museus incríveis, inclusive o Museu Picasso, sobre o qual vai ter vídeo aqui. Mas hoje vamos falar sobre o museu, a Fundação Joan Miró. Em janeiro deste ano, nas férias, eu estive em Barcelona. Eu já falei aqui sobre a coleção dos Morozov, que eu vi também em janeiro em Paris. Mas antes de ir a Paris, eu passei por Barcelona e eu estive no Museu do Miró. É simplesmente incrível. O acervo é maravilhoso. Inclusive algumas das fotos que vão passar aqui são fotos que eu tirei lá em janeiro desse ano. Estava um dia lindíssimo de sol. A natureza da cidade de Barcelona, né, a geografia da cidade também ajudou muito, né, a posição do museu, né, uma cidade ali entre o mar e a montanha, na beira do Mediterrâneo, um azul deslumbrante. E a Fundação Joan Miró fica no alto, justamente, né, ela fica no morro, assim. Então você tem uma vista meio panorâmica da cidade, lindíssima. Você tem uma vista para o Mediterrâneo. A luz da cidade de Barcelona é algo inacreditável. Então, assim, você inclusive pode pegar um bondinho, né, um funicular, para chegar até lá, porque é um lugar alto, e aí você vê a Sagrada Família de cima, você vê a cidade de cima. É um passeio todo muito legal. E a Fundação do Miró, como museu, é simplesmente um colosso. Primeiro que é incrível, por dentro é maravilhoso, o prédio é lindo e você tem a vista da cidade, que também é sensacional. Eu fui, maravilhoso, um céu azul, tá uma coisa assim espetacular. Pode ser que em dias, né, mais chuvosos assim, perca um pouco, mas ainda assim, né, Barcelona é uma cidade de uma luz espetacular. E o acervo é simplesmente maravilhoso. É um lugar que dá uma oportunidade de você ver a obra do Miró sobre várias pontos de vista, sobre várias camadas, né, mais conhecidas, né, toda a questão do surrealismo, mas você também vê tapeçarias, você vê esculturas, você vê desenhos, ou seja, você vê uma série de aspectos diferentes do trabalho do Miró, e que ali a gente entende como o trabalho dele, além de lindo, né, além de ser um trabalho super denso psicologicamente, além de ser um trabalho super denso em termos simbólicos, também era um trabalho muito político, né? As camadas e camadas e camadas de política que tinham ali, as discussões políticas, as discussões identitárias, as discussões de engajamento, as discussões, né, existenciais num viés político que tem ali, que são incríveis. Você consegue ver o tamanho do Miró enquanto artista, inclusive, né, um artista manual, né? Você vê as esculturas, as tapeçarias, a quantidade de materiais e materiais que ele usava, a diversidade, a amplitude do alcance da obra do Miró. Realmente é um museu imperdível. É um lugar que a gente tem que ir se você se interessa pelo Miró como artista, pelo surrealismo como movimento, e para entender a amplitude. É muito legal a gente ir nesses museus menores, mas que se focam muito em um artista especificamente. Em Barcelona mesmo, além do Miró, a gente tem o do Picasso e tem do Tapiz também, porque a gente consegue entender melhor o universo daquele artista, né, assim, de forma mais particular. A gente mergulha, né, como tem o Van Gogh lá em Amsterdã, também tem o Museu Picasso em Paris. Você entra, assim, de forma mais profunda naquele universo. Você consegue ver de forma mais particular todas as questões, as ambições artísticas, né? A pluralidade dentro do universo daquele artista. Um herói de sua produção, mas também um lugar de divulgação de arte contemporânea em Barcelona, uma vez que a cidade não tinha nenhum museu dedicado à arte contemporânea, particularmente à época, né? Na época, Barcelona não tinha nenhum museu de arte contemporânea, digamos assim.
E com o tempo, no espírito, né, sendo fiel ao espírito do próprio Miró, a fundação se manteve fiel, né, às ideias que ele tinha e se tornou um espaço para a exploração e apreciação da arte como uma experiência e não somente como um objeto estático. E o Miró teve todo o apoio da sua mulher, Pilar, e de sua filha, Maria Dolores Miró, para que esse projeto, né, desse frutos, né, para que esse projeto se tornasse realidade, assim como colaboração de alguns dos seus melhores amigos. O arquiteto Joseph Louis Certes desenhou um maravilhoso, né, espaço que se abre para a cidade, enquanto também, ao mesmo tempo, que se fecha num mundo no entorno do seu jardim, né? Então, assim, ele é totalmente aberto, tem tipo quase que uma visão panorâmica, né? Ele é totalmente, você vê a cidade, né? Você quase que imagina que você consegue afundar ali na cidade, ao mesmo tempo que ele se fecha ali no entorno, né, dos seus quintais, né? Do jardim, digamos assim. E o que promove não apenas uma visita ao museu, né? Mas realmente uma experiência mais profunda com a arte que está ali. A coleção inclui trabalhos do Miró, não apenas, como eu disse, as pinturas, mas também desenhos, esculturas, cerâmicas, tapeçarias e uma enorme coleção de gravuras e outras impressões. Além disso, também tem uma excepcional coleção dos esboços dele, de notas, modelos, cadernos e correspondências. E essa enorme e super diversa coleção representa todos os períodos da carreira do Miró e todas as técnicas que ele usa e que foram dadas de presente né, pelo próprio artista para o novo centro. A coleção, no começo, ela era feita com uma série de trabalhos que o Miró tinha dado para a cidade de Barcelona, para a prefeitura, sob a condição de que elas fariam parte da fundação. Pouco depois, um número considerável de outros trabalhos foram doados diretamente para a coleção e permitiram que a fundação. Muitos dos trabalhos foram doados pela sua mulher Pilar, pela sua filha e por outros amigos, inclusive o Matisse, que deu algumas obras que ele tinha do Miró para a fundação. E depois outros colecionadores, outros artistas e outras pessoas que tinham obras do Miró, né, consigo, ou deram de presente para a fundação ou emprestaram em consignação, né, que é um regime até comum, né? Aquilo é do colecionador, mas fica exposto, né, como um empréstimo para o museu. E aí, aos poucos, a fundação cresceu até ser o que ela é hoje. No começo, o Miró pensou no Joseph Louis Certes para que ele fosse o arquiteto para a fundação. Eles eram amigos há muitos anos e tinham muitas afinidades intelectuais. Além disso, eles já tinham trabalhado junto em outros empreendimentos. E de espaços de exibição versáteis, pensando já na diversidade de mídia, de materiais e de trabalho e de tamanho dos seus trabalhos. Precisava de espaço para os seus trípticos, por exemplo, para as suas enormes tapeçarias e esculturas, e também como ele sabia que queria uma livraria, um arquivo e um auditório. Enquanto isso, o Certes levou em consideração a paisagem natural no entorno da montanha do Montjuic e pensou em termos de um lugar que integrasse a luz, a paisagem, a altura e integrasse tudo isso usando a luz natural e integrando com o que estaria sendo visto dentro e fora do espaço. E de todo esse diálogo e da conexão entre o Certes e o Miró, nasceu esse prédio icônico que combina arquitetura mediterrânea tradicional com os princípios do racionalismo, design desse edifício, circulação, materiais e formas. O pátio da Oliveira é o ponto central no entorno do qual o prédio se espalha, que permite que os visitantes tenham momentos de descanso, eventualmente permitindo que eles passem pelo Terraço das Esculturas através de uma rampa e com isso, enfatizando o diálogo entre arte, arquitetura e paisagismo. A combinação de elementos de tradição local, junto com o uso de materiais como concreto, por exemplo, gera uma ousada variedade de texturas.
importante para o Miró também é que, além de uma fundação para a exibição do seu trabalho, ela fosse também um lugar de estudo e pesquisa. Não apenas um arquivo de rascunhos, correspondências, estudos e desenhos prévios, né, do próprio Miró, como também uma biblioteca a ser usada para estudos. Porque se você tiver um acesso, por exemplo, né, a alguns desses estudos, né, desses rascunhos, dos desenhos preliminares, existem rascunhos lá e desenhos, né, e esboços de toda a sua carreira. Então você também consegue ver como, né, ele foi estudando ao longo da vida, como ele foi amadurecendo como artista, algumas perspectivas que foram mudando e até a perseverança que ele teve, né? O Miró teve que ser muito perseverante para continuar a sua carreira de artista. Ele passou uma fase da vida na qual ele era muito, muito pobre. Ele passou fome mesmo. Ele não passou fome de maneira figurada. Ele passou fome de forma literal. Ele teve uma situação de insegurança alimentar que ele não sabia o que e o quanto ele ia comer. Então, assim, ele teve que ter muita perseverança. E essa perseverança, inclusive, que o levou, interferiu, né, muito nos seus temas, né, nas suas representações. Inclusive, quem diga que nesses momentos que ele passou fome, ele chegava a delirar e que esse delírio ajudou na busca, né, do seu interesse surrealista pelo inconsciente, pelos sonhos, pelo lúdico, pelo inconsciente. Em parte, né, esse interesse foi despertado, né, por esses estados febris, né, quando ele se alimentava muito pouco, quando ele estava realmente em uma situação periclitante em termos de qualidade de vida. Então, assim, você acaba tendo muito acesso, né, a esse background dele como artista, né, ao amadurecimento, ao processo dele de pesquisa, ao processo dele de estudo. E isso é muito legal, porque muitas vezes a gente tende a achar que a arte é como mágica, né? O cara um dia acorda com uma inspiração incrível, vai lá e pinta o Guernica. E a gente vê que não é assim, né? Como por trás de tudo que a gente está vendo, tem muito artista, tem muito estudo, tem muito desenho, tem muito trabalho, tem muita ciência, né? O cara estuda muito, o cara se prepara muito, o cara tem uma série de conhecimentos ali por trás, né? Não é só a beleza que a gente está vendo ali, né? Tem matemática, tem geometria, tem perspectiva, tem engenharia, tem geometria, tem desenho geométrico, tem estudo de cor, tem uma série de estudo de história, tem muito estudo por trás, né? Isso ajuda, né, então a desfazer essa ideia romântica que a gente tem da inspiração do artista, né? Assim como se fosse apenas uma coisa meio sobrenatural, meio mágica, esse talento, assim, uma coisa acima, fora de si. Não é só isso, não é bem assim. Ainda que seja um pouco isso, questionável, definitivamente não é só isso, né? Tem muito trabalho, tem muita pesquisa, tem muita determinação, tem muita vontade, né, do querer fazer, e ainda tem uma parte muito grande que é trabalho manual, laboral, como era lá na Grécia, lá no Egito, né? A gente volta para essa coisa muito, né, do artesanato, do trabalho da mão, e a gente vê, inclusive, o trabalho do Miró também ajuda muito a gente a ver isso, porque tem essa coisa da tapeçaria, das esculturas, a gente vê como tem essa parte do trabalho toda, o tamanho das coisas, né? Assim, a gente vê o trabalho, como ele usava muitos materiais diferentes, a gente vê a quantidade isso, né? O trabalho com material, né? A parte física da coisa, a construção da arte, que às vezes a gente esquece, porque a gente só vê o resultado pronto. Uma coisa que é legal também sobre a Fundação de Joan Miró é que é um lugar que tem obras muito, muito, muito grandes. Então, assim, é um lugar muito interessante para você ver obras, assim, realmente em tamanhos enormes, né, assim, e a própria arquitetura do espaço, né, a quantidade de luz natural que entra, a forma como ele é desenhado para você ir passando, né, tem um circuito ali a você fazer. Então, assim, os trabalhos ficam ainda mais, assim, poderosos, né? A obra do Miró já é muito densa, é linda, 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 mas é densa, né? É uma obra que tem muitas camadas por trás, né? O que você vê não é só o que tá ali, tem um audio guide, né, que vai ajudando e é muito bom, mas assim, tem muita camada por trás, são obras complexas, são obras densas, ao mesmo tempo que ele tem lá uma simbologia toda muito própria. A gente aprende a ler as obras do Miró de uma forma muito mais compreensiva, muito mais ampla, mas também não é grande demais, né? Não é aquela coisa de, sei lá, do Louvre da vida, né, do British Museum, que você fica até meio tonto, né? Você tem que pegar aquele mapinha lá, marcar o que você vai ver, é lotado, é enorme, você se perde no meio do caminho. Ele não é tão grande, então ele não é tão
overwhelming, né? Assim, você consegue ter uma noção melhor do que você tá vendo, de como você tá vendo. Então, assim, é muito legal por esse lado, porque você tem essa ideia, né, assim, de uma dimensão um pouco mais alcançável do que você tá vendo. E tem essa integração maravilhosa entre o lado de dentro, o lado de fora, a paisagem da cidade. Enfim, quem for a Barcelona, não deixe de ir. Barcelona é uma cidade linda, maravilhosa. Para quem gosta de arte, assim, é um prato cheíssimo, talvez das melhores. Mas, sem dúvida, não deixe de ir à Fundação Joan Miró, porque é simplesmente imperdível, é um lugar que você nunca vai esquecer. Eu tô ainda com planos de... já tô com material pronto para outros museus sobre os quais eu vou falar também sobre o Pompidou em Paris, o Museu Picasso também em Barcelona, que eu também estive nas férias deste ano. O Pompidou em Paris é um dos meus favoritos da vida, então vai ser um enorme prazer. Se vocês tiverem outros museus que vocês gostariam que eu falasse sobre, eu posso ter ido ou não, se eu tiver ido melhor, porque eu tenho a experiência em primeira mão, mas outros a gente pode pesquisar, né? Pesquisa tá aí para isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já tiverem ido lá, me contem aqui o que vocês acharam, qual foi a obra favorita. Se tiver outro museu de artista específico ou dos grandões aí, dos super famosos, não deixem de comentar aqui, que eu posso fazer um vídeo para vocês também. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!